todos, bom dia. É um prazer enorme estarmos aqui na TV Prevê, dando início a esse programa, contando um pouco da nossa história, daquilo que o Senhor tem de projeto para nossas vidas. Eu sou o pastor Delto, da Comunidade Evangélica Restaurar, e o Senhor tem há muito tempo nos inquietado para estarmos aqui na TV, passando algo de Deus para você. O nosso objetivo não é ser mais um programa, mas sim fazer algo dentro da sua casa. Temos a possibilidade de entrarmos no seu lar e falar do amor de Deus um pouco mais para você. Hoje nós vamos contar um pouco da nossa história, como tudo começou. E nos próximos programas nós teremos programas diferenciados, programas que você vai ter o prazer de estar juntamente conosco, ouvindo um pouco mais de Deus, ouvindo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Também juntamente comigo aqui está a pastora Renata, minha amada esposa, mãe dos meus filhos, que soma comigo nesse ministério, juntamente com uma equipe de obreiros maravilhosos que nós temos. Ela vai falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado realmente em nossos corações, do nosso chamado, da nossa história, um pouquinho para você. Bom, amados, eu também cumprimento você com a paz do Senhor. Eu gostaria de dizer que Deus começou algo em nossas vidas muito cedo. Nós temos aí uma jornada de 14 anos de casados e Deus nos chamou para o Evangelho, para trabalhar na obra, desde o início do nosso casamento. Nós começamos ministrando em igrejas pequenas. Eu me lembro exatamente, gosto de dizer isso ao meu esposo, que nossa primeira igrejinha foi a nossa casa, é lógico, é a nossa casa. Mas lá na cidade de Torrinhas, onde nós andávamos muitos quilômetros, todas as terças, sábados, domingos, nós estávamos ali, falando da palavra do Senhor, evangelizando de porta em porta. Depois o Senhor nos levou a uma cidade pequena aqui, Tibiriçá, e ali nós estávamos na frente de um trabalho, também foi muito bênção, e nós fazíamos sempre da mesma forma, de igual modo, bem perto, um perto do outro, nós perto da igreja, para que a igreja se sentisse acolhida e amada. Porque uma das coisas que Deus marcou nas nossas vidas foi o amor. O amor é a base, é a estrutura forte da igreja hoje, da igreja primitiva. E logo depois ali, nós realmente começamos os cultos na nossa casa. E em casa foi algo que nos surpreendeu. Cada culto, Deus trazia pessoas que não sabia de onde. Elas brotavam. Muitas das vezes, elas apareciam na porta da nossa casa, elas vinham durante o dia para uma oração, uma conversa, e aí os dias da semana eles eram completos. Segunda no aconselhamento, terça no culto, quarta no ensaio, quinta de novo em aconselhamentos, nossa casa sempre cheia. Nós abrimos a porta da nossa casa para pessoas que nós nunca tínhamos visto antes e elas foram acolhidas. Na verdade, dividíamos o nosso tempo para cada um que passava ali. E o Senhor foi fazendo algo. Eu quero que o pastor Delto também compartilhe um pouquinho daquilo que Deus fez conosco ali na área da nossa casa, há muito tempo atrás. Ele vai dizer um pouquinho para você. Olha, amados, não foi fácil, mas foi muito gratificante. Porque aqueles momentos, às vezes até o tempo ameaçava de chover, nós ficávamos muito preocupados. Estávamos com umas cadeiras, aquelas cadeiras de ferro, de cadeira como se fossem aquelas cadeiras de bar, de lanchonete, estávamos emprestados aquilo ali. E nós sentávamos ali e de repente quando o tempo mudava nós ficávamos apavorados porque tínhamos que recolher para um canto e esse número de pessoas foi aumentando, de 16 pessoas, foi aumentando para 30, para 40 e num certo momento de tudo isso o Senhor nos inquietou. Era chegada a hora de nós irmos para um prédio, para um lugar maior. Procuramos por vários lugares em Bauru e não achávamos nada. E num certo momento eu lembro que estava no meu carro ali na Castelo Branco e eu passei onde é a igreja hoje e era um prédio na verdade que era uma loja de móveis e eu passei ali e aquilo me inquietou de parar, de conversar, se eles estavam saindo dali, se eles iam demorar. E eu, quando cheguei em casa, conversei com a minha esposa. E chegando ali,
ela disse, não, vamos orar mais um pouco, vamos ver se é essa a vontade de Deus mesmo. E ela pode falar um pouco daquilo que o Senhor foi inquietando ela. E logo após, nós já estávamos numa negociação. Logo após, a gente estávamos ali, uma empresa que estava ali, que ela teve que sair dali, porque ela já estava com o projeto de ir embora, e o Senhor tinha preparado aquele prédio, que era muito grande para nós, que tínhamos uma igrejinha, nem igreja era um culto do lar. Foi em fevereiro de 2009. Os cultos começaram ali e, na verdade, as pessoas que chegavam até nós eram pessoas que todo mundo já estava rejeitando, pessoas de grandes chamados, pessoas com grandes talentos. A palavra do Senhor diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E foi assim. Nós estávamos orando numa noite quanto ao nosso chamado e, de repente, o Senhor nos mostrou pessoas chegando até nós, todas enfaixadas. E aí nós puxávamos aquela faixa e elas dançavam, cantavam, pulavam. E o Senhor diz, restauradas. Elas estão sendo restauradas. E assim acontecia, amados. Elas passavam a viver novamente. Somente uma restauração em Deus é que pode fazer algo que não é passar a existir. E foi isso que aconteceu. Aí ele disse a mim, eu vi um salão ali na Castelo Branco. Eu disse a ele, mas amor, por favor, aquele salão é muito grande. E ele disse, mas eu creio que é só o início. Nós oramos e quando nós passamos aquela noite em oração, Deus falou, pode ir, eu estou na frente. Ele negociou, o valor era altíssimo, nós não tínhamos condições. A quantidade de pessoa que nós tínhamos era mínima para o tamanho daquele lugar. Na verdade, um grupo de 30 pessoas e o local era para caber, assim, pelo menos 500 pessoas. E então, aí nós arriscamos. O Senhor nos trouxe esse desafio e nós entramos naquele lugar. Antes de tudo isso, nós tivemos o primeiro batismo lá em casa. E antes de passar para um prédio, algo que ia virar uma igreja realmente. E o primeiro batismo, está conosco o pastor Márcio Robin, que um menino que foi criado ali conosco, chegou lá, usuário de droga, todo preso nos vícios, e lá em casa mesmo o Senhor já começou as primeiras curas, transformações, e ele foi um dos primeiros batizados lá em casa mesmo. Que hoje é pastor. Depois, e hoje pastor do ministério. Aí quando nós realmente fomos para o prédio novo, como a pastora Renata disse, foi algo um pouco dificultoso, porque o inquilino que estava naquele local, ele não queria sair do prédio. Ele havia um projeto para sair do prédio, mas ele estava lá ainda. E por ele estar naquele local, a gente ficava naquela, será que vai ser, será que não vai? E tinha a palavra do dono do prédio, que aquele prédio ia ser realmente nosso, que ia ser alugado para nós. E aí começou os primeiros desafios. Quando o inquilino saiu daquele prédio, nós entramos naquele prédio, e ao entrar naquele prédio, o prédio era um barracão, simplesmente um barracão. Precisava ter uma cara de igreja, precisava ter um altar, precisava arrumar os banheiros, precisava pintar, a iluminação era muito ruim, e nós começamos um processo de reforma desse prédio. O interessante é o que o Senhor nos deu, em 30 dias nós conseguimos reformar o prédio, pintar o prédio, num mutirão de gente, poucas pessoas que tinha com a gente em casa, que estava ali. E nesse momento nós começamos a reformar, mexer, e aí começou a se transformar numa cara de igreja. E eu lembro que quando nós estávamos orando, nós não tínhamos o nome da igreja ainda. Nós estávamos orando em casa. E o Senhor deu realmente para Renata, como ela já disse, o nome restaurar. Nós estávamos orando e Deus deu Isaías 61. E aí, nesse momento, o Senhor começou a brotar uma grande missão. Nós até temos um slogan da Restaurar. É mais que uma igreja, é uma missão. E realmente a nossa missão é renovar, restaurar vidas. E aí nós marcamos a inauguração. E todo mundo estava apavorado, não vai dar tempo, a igreja tem um número pequeno. E eu fiz uma loucura, eu comprei 300 cadeiras iniciais para pagar ali, bem lá para frente. E quando nós colocamos aquelas cadeiras, a pastora Renata chegou e disse assim,
você está ficando doido. Nós temos um grupo tão pequeno lá em casa e você coloca 300 cadeiras, por que não pôs umas 100 cadeiras? Eu falei assim, não, amor, eu creio que o Senhor vai encher esse lugar, vai transbordar, e é um chamado de Deus para nós. E nesse momento, no primeiro culto, em meio a todas as lutas, nós tivemos uma surpresa agradável do Pai. A igreja estava lotada, não havia 300 pessoas, mas havia mais ou menos umas 230 pessoas naquele primeiro culto. E foi algo maravilhoso. Tem um detalhe aí. Havia sempre um envelope em branco. Isso ficou conosco durante 6 meses. Exatamente do valor do aluguel. Porque nós não tínhamos o valor. Ele vinha exatamente no valor do aluguel. Porque o som que nós estávamos usando, nós emprestamos. E um dono de um grande lugar aqui, que mexe com o som, ele emprestou para nós sem nos cobrar nada. Deus nos deu tantas coisas maravilhosas, abriu tantas portas para nós, Ele nos surpreendeu. E eu digo que isso tudo porque uma das coisas que é muito importante num ministério é a fé. E o pastor Delto tem essa fé. Ele me surpreende com a fé dele, declarar. Eu digo que ele é como o profeta Ezequiel, no meio do vale. Ele profetiza e o Senhor traz para ele aquela resposta imediata. No meio do vale os ossos se levantam. Eu louvo a Deus por isso. Foi interessante que no primeiro mês da igreja, nós não sabíamos o que fazer. Havia muitos sonhos que o Senhor tinha nos dado. E um dos primeiros sonhos era começar a restaurar vidas que estavam na rua. E nós tivemos aí o nosso primeiro projeto na rua. Fizemos um sopão na madrugada. Isso logo no comecinho, ainda poucas pessoas que nos ajudavam. Mas a igreja já estava crescendo. E quando nós fomos para a rua, nós tivemos o privilégio de pegar 6 moradores de rua e trazer para dentro da igreja mesmo. E esses 6 moradores de rua ficaram 3, os outros foram embora. E um deles, o último que ficou, foi o Fernando, que está conosco. O Fernando foi um morador de rua, todo o jornalismo de Bauru acompanhou, que ele era um morador há anos, era órfão, e nós conseguimos reabilitá-lo na igreja. Ele conheceu, na verdade, uma moça da igreja, nós fizemos o casamento dele. Foi algo lindo. Isso foi logo nos primeiros meses da igreja. Então foi algo que assim marcou as nossas vidas, que nós estamos aqui para fazer a diferença aí na rua mesmo, para recuperar aqueles que estão drogados, aqueles que estão no vício, aqueles que precisam de uma restauração. Tudo no começo foi por aí. E nós continuamos nesse processo. E quando nós resolvemos colocar a nossa primeira fachada, logo no começo ali mesmo, o Senhor nos impulsionou a colocar um nome ali junto com a igreja. Algo marcante, Sede Mundial. E eu lembro que muitos passavam ali e zombavam da gente, riam da gente. Quantas igrejas vocês têm? Nós não, essa é a primeira igreja, é a sede. Mas por que Sede Mundial? E muitos até zombavam isso de nós. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi nos dando outras igrejas, aqui mesmo em Bauru, em outras cidades. E o Senhor nos teve o privilégio de fazermos visitar outros países. E eu louvo a Deus por isso, porque aquilo que era começo, que era algo profético, está transformando em realidade. É algo que o Senhor ainda começou a fazer em nossas vidas. O fato de estar aqui hoje, falando com vocês pela TV, é um ponto desse projeto. É um pedacinho do iceberg daquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Eu louvo muito a Deus por esse momento, por ter um privilégio de estar entrando na sua casa, de você estar nos assistindo, de contar um pouco da nossa história, um pouco daquilo que o Senhor tem feito conosco. E tem muito mais que nós vamos estar passando para vocês ao decorrer desse programa. Hoje nós temos um privilégio, 4 igrejas para fora, né? E mais algumas pontos de pregação aqui no centro de Bauru. Na verdade, as pessoas chegavam até nós, eu quero essa restauração, eu quero esse fogo, essa unção,
Eu quero essa presença do Senhor que está aqui. E nós não conseguimos limitar isso, dizer que estaria somente no nosso meio. Amados, os batismos nos impressionávamos. Com os batismos nós falávamos, meu Deus, era mais de 10, 15 pessoas por batismo. Hoje o número é 30 pessoas a cada 2 meses batizando. Deus vem nos surpreendendo. O crescimento vem para a glória do nome do Senhor. Ela não é uma igreja inchada. Ela é uma igreja cheia de poder. E nisso nós podemos ver então cura, milagre, salvação, restauração, libertação, aquilo que realmente precisa acontecer no nosso meio. Muitas coisas nos marcam. E uma delas é que no começo do nosso ministério também, nós tínhamos ali 2 casais de obreiros que não tinham condições nenhuma. E eu me lembro que nós dividíamos a nossa comida, dividíamos o nosso carro. Hoje nós temos um carro nosso emprestado a um casal de membros da igreja também. Nós aprendemos uma coisa, que aquilo que o Senhor nos dá, nós também temos que aprender a entregar. Nosso maior desejo é alcançar uma vida servindo ela com o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é servir. Jamais procurar ser servido. É servir porque o amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Não se exaspera. Como diz a palavra, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Essa é a base do ministério. É o amor de Deus. Eu vou dizer algo a vocês também. Nosso maior projeto também é a obra social. Trabalhamos muito com as obras sociais. São vários projetos hoje da igreja. 19 ministérios nós temos. E todos eles estão dados às mãos um ao outro com a parte social. As crianças, o esporte, a família, sempre focado na educação também. E o Senhor tem nos enviado pessoas com esse chamado e pessoas que se formaram e estão servindo o reino de Deus com a sua formação. Nós louvamos a Deus por isso. Isso faz parte, porque nós precisamos de profissionais na área. E Deus envia. Deus envia psicóloga, Deus envia para nossas vidas fisioterapeuta, Deus envia para nossas vidas a psicopedagoga também, pessoas que têm algo para oferecer para o ministério. E eu louvo a Deus, porque tem lugar para você também. É um privilégio, como eu disse, estarmos aqui. E de tudo isso que a pastora está falando com vocês, como eu disse, o primeiro membro ali a ser batizado, que hoje é pastor do ministério, o pastor Márcio Rubim, ele hoje é um dos nossos pastores que faz um campo missionário lá na Bolívia. Um país muito massacrado, muito pelas trevas, um país de fome, um país destruído mesmo. Nós estivemos ali e hoje nós montamos uma base missionária lá. Então aí você pode ver junto comigo que aquele nomezinho que tinha ali, debaixo da faixa, sede mundial, hoje começou a se transformar em realidade. No primeiro ano da igreja, nós tivemos já a oportunidade de Deus de ir para missões, começar um trabalho missionário lá na Argentina. E para a honra e glória do Senhor, nós ganhamos para Jesus nesse trabalho missionário. Nós fomos em 12 pessoas da igreja, e nesse trabalho missionário ganhamos o senador da República da Argentina para Jesus Cristo. Foi um presente de Deus para nós termos conquistado esse trabalhar de Deus lá. Depois disso, nós tivemos o ano passado em Portugal, tivemos na Espanha, tive com o pastor Jean também. Lá já está se brotando uma restaurar, lá na Europa. Um país da Europa, um país muito bom, mas porém a Europa toda está em crise e as pessoas lá não querem saber do amor de Deus. As pessoas lá, elas nem religião elas têm. Muitas delas esqueceram que Deus existe. E o nosso objetivo lá é levar o amor de Deus, levar o carinho, o amor daquilo que nos escolheu. Nos escolheu para fazer algo, para fazer a diferença aqui nessa terra. O nosso coração arde, queima por missões. Esse próximo ano agora de 2015, nós estaremos enviando para a Espanha também um menino novo. Ele foi separado a diácono, hoje é missionário, aprendeu muito na liderança de jovens
E ele estará ali enfrentando esse desafio também, ministrar a palavra do Senhor naquele lugar. Sabe, algo que nos, assim, incomoda é o Senhor Jesus nos dizendo para nós ide. Um grande princípio que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, quando Ele veio à Terra, quando Ele voltou, era ir de fazer discípulos. E nós estamos assim, entendendo que não importa uma formação teológica, embora nós temos hoje a faculdade, vai ser dito um pouquinho sobre ela, mas a maior formação que um discípulo precisa é estar firmado no amor de Cristo, que então ele tem forças para prosseguir e não desistir jamais. Nós queremos agora chamar você para um louvor, para você ver um pouquinho da nossa igreja, um louvor do nosso ministério. E nós voltamos